Sejam bem-vindos a mais um Papo de Expansão. Meu nome é Demo Oliveira e estamos aqui hoje especialmente para ter um episódio fantástico com uma pessoa que eu conheci recentemente, que é um cara que sabe fazer podcast dar certo. Sabe fazer o podcast do milhão. E ele não é sócio do Silvio Santos. Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Demo. Prazer. Opa, prazer. De novo. Vamos de novo. Marcelo, seja muito bem-vindo. Prazer. Muito feliz de ter você aqui. Esse Papo de Expansão é um podcast que a gente fala com expansionistas. O que são expansionistas? Pessoas que querem sair do status quo, pessoas que sabem que precisam andar 2 milhas, empresários, gerentes, colaboradores, fornecedores que acompanham aqui no podcast e querem crescer sua empresa, querem desenvolver negócios, querem aprender com pessoas que já fizeram alguma coisa. Então, depois de ter te conhecido, ouvido um pouco a sua história, eu falei, cara, acho que vai ser muito legal receber você aqui, porque você vende um produto que não é tão simples. Aparentemente parece simples, mas não é. Quem és tu, Marcelo? Muito bom. Obrigado pelo convite. Eu sou, digamos que um empreendedor digital. Legal. Desde os 19 anos. E você falou de podcast, na realidade, podcast é mais um produto, né? Não é só um meio, ele é um produto. E aí, quando você entende um pouco essa ideia, você percebe que existe todo um ecossistema ao redor, que aí é um pouco do meu histórico, né? Então, eu comecei lá com 14 anos como cabo man, e até os 19 trabalhei em algumas agências, produtora. O dia que eu vi uma folha de orçamento de um projeto onde eu fazia pós-produção em comerciais de varejo, eu olhei o quanto aquela produtora faturava e eu falei, eu acho que eu posso fazer isso. E aí eu comecei a empreender. Tive um primeiro negócio que não deu certo aos 19, depois aos 21 não deu certo de novo, aos 23 não deu certo e aos 24 meu primeiro negócio deu certo, que foi uma mistura dos meus 3 primeiros negócios, que foi uma agência produtora e desenvolvedora. E bem resumido, eu desmembrei e desfrutei do crescimento do mercado digital através de muitos erros e acertos. Então eu errei muito no começo, mas eu não desisti. E aí nasceu essa empresa chamada Elo. Era aqui no Brooklyn, na região do Brooklyn, próximo daqui, né? Tive uma casa ali, uma estrutura, 2 andares, onde a gente tinha estúdio, quase 20 profissionais envolvidos ao todos, desde profissionais fixos, colaboradores, sócios e tudo mais. Ali a gente atendia os 2 mercados, o mercado de business no geral e o mercado artístico. Então a gente atendeu muitos grandes artistas. E o que eles faziam ali? A gente cuidava de todo o projeto digital. Por isso que o podcast é mais um produto Do que necessariamente o projeto. do que só um projeto de meio, né? Um meio de entretenimento, né? O infotenimento. E ali a gente fornecia toda a estratégia digital. Então a gente tinha uma ideia mais disruptiva. Então na época até a gente fez contrato exclusivo com o Google. Então a gente era um dos representantes do YouTube no Brasil. Então a gente fazia o que a gente chama de network, né? Gestão de canais no YouTube. Então a gente tinha alguns recursos exclusivos por ter esse contrato com o Google. Então a gente era representante do Google na gestão de canais aqui no Brasil, na expansão de canais aqui no Brasil. E, inclusive, na época, tinha um projeto do Google de profissionalização de youtubers chamado YouTube Space. Era uma parceria com uma fundação do Luciano Huck, aqui em São Paulo. Então, tinha um espaço com vários estúdios e vários treinamentos. E aí eu fiz parte de toda essa história, né? Então, eu participei, né? Tanto no meu crescimento e maturação profissional e como ser humano, no mercado digital no geral. E aí fui me desenvolvendo, fiz alguns projetos interessantes para grandes marcas multinacionais, até artistas famosos, como também artistas pequenos e marcas pequenas, que eu gosto muito de fazer. São desafios bem diferentes e bem legais, né? E aí todos eles passam pelo momento de ter que expandir. A gente sonha em expandir todos eles, né? E aí quando a gente vai para o formato de podcast, já encerrando um pouco essa minha introdução, né, de quem sou eu, bem resumidamente, quando a gente vai para podcast, a gente pode olhar o podcast como simplesmente um meio, apenas de entrega de conteúdo num formato específico, como a gente pode entender a partir de um produto, né? Gestão de propriedade intelectual, por exemplo. Legal. E aí eu acho que fica a grande ideia, né? Porque a maioria das pessoas fazem podcast com o intuito de alcançar engajamento. E o podcast ele não é só para alcançar engajamento ou visualização. Ele pode servir para várias coisas. Ele pode servir para endomarketing, Para treinamento. ele pode servir para vender patrocínio, ele pode fazer parte para uma estratégia de infoproduto, ele pode servir para várias pontes de conexões
no negócio. Mas você vendeu a agência? Aí eu vendi a agência em 2017, eu estava com 27 anos, de certa maneira, ali eu era o líder da sociedade, éramos em 4, e eu não tive muita maturidade na época, a gente já faturava um pouco mais de R$ 100.000 por mês, então eu estava muito feliz ali, né, começando a dar certo na vida, né, ganhando dinheiro, e aí eu tive um problema na sociedade e eu não consegui gerenciar isso. Depois você foi fazer o quê? Aí eu voltei para o mercado. Foi quando eu desisti de empreender. Porque eu também estava saturado, porque parte do setor que cuidava de artistas, a gente tinha um departamento que cuidava só do mercado gospel, né? Ou gospel, que nem a galera fala. E aí eu fiquei muito triste ali, saí, desisti, falei, vou voltar a empreender, eu tenho uma bagagem boa e vou ganhar mais dinheiro assim, tranquilo, vou acordar às 9, melhor, vou entrar às 9, sair às 6, né? O CLTzinho básico ali. Só que, para quem tem a alma de empreendedor, não é o suficiente, porque você quer resolver, você quer criar solução, você quer conectar, você quer desenvolver. E aí eu fiquei muito inconformado nessa época. E aí eu comecei a me empreender. Então, de 2017 até 2020, eu trabalhei em algumas grandes agências aqui no Brasil. Fiz também outros projetos para outras grandes marcas, através dessas grandes agências, que eu já tinha conexão. E no final de 2019 para 2020, eu conheci, através do dono de uma dessas agências que eu trabalhava, o Ricardo Scalamandré, que é ex-diretor executivo da Globo, ele que montou o departamento da Globo, né, 40, 50 anos de história de Globo, e o Antônio Carlos, que é o Cacau, que é meu amigo, né, os dois são amigos, temos uma ótima amizade, e eles me convidaram para ser sócio ali, para voltar a empreender. Eles tinham uma ideia de ter uma empresa para fazer gestão de propriedade intelectual. Até então eu não sabia o que era isso. Eu sabia vender serviço. Se você colocar numa mesa, eu vendo serviço com os melhores argumentos. Eu faço a melhor apresentação, o melhor pitch. Eu aprendi a fazer isso. E aí eles me ensinaram, de fato, a entender o que é algo que tem um potencial muito maior, que é a gestão de propriedade intelectual. Vou exemplificar aqui. Quando você vai para a Globo, você vê lá Domingão do Faustão, a história, Domingão do Faustão. A propriedade intelectual, aquela ideia é da Globo, o apresentador é o Faustão. Tudo bem que é muito atrelada a imagem do Faustão ao Domingão. Só que quando o Faustão saiu, quem que entrou no lugar dele? O Hulk. Então virou Domingão com o Hulk. O formato ele pertence à Globo. A propriedade intelectual é da Globo. Então, o Faustão não pode usar em nenhum outro lugar. O Faustão ele é participativo no lucro. Ele tem um salário, ele tem uma participação ali do lucro de licenciamento, de patrocínio e assim por diante. E aí foi quando caiu a ficha. Eu falei, opa, então tem um novo mercado aí que eu não conheço. E o Ricardo, por ser um cara já sênior, né? Ele me colocou um único argumento que me convenceu a ser sócio. Ele falou: você prefere ser cabeça de sardinha ou cauda de baleia? Falei, bom, se a gente está falando de um negócio multimilionário, com certeza vale a pena ser cauda de baleia. Então eu entrei com 10% na sociedade. Começando com o primeiro projeto, que foi o Positivamente Podcast, que era ali no começo da pandemia, né? Então começamos a empresa no começo da pandemia. O Positivamente nasceu com a Jess, que era amiga, muito amiga da esposa de um dos meus sócios. E aí eu tive o desafio de assumir boa parte da gestão da parte intelectual do projeto, porque eu sou cristão. E nenhum dos dois eram cristãos, e o projeto é cristão. E a apresentadora não era conhecida. Então a gente tinha um desafio, expandir uma ideia. E é muito simples. Para quem vive no digital, entende que a gente não produz só um meio, a gente produz um ecossistema onde meios se conectam. Então a gente tem um sistema que interliga tudo. A gente tem que entender que a internet ela é um ambiente onde tudo pode acontecer em diversos formatos. Então a gente já começou o negócio entendendo que a gente tinha um formato, um MVP, chamado podcast, e que a gente derivaria para todas as redes. Fazia quase como um omnichannel. Então, a partir de um grande formato, eu derivo inúmeras pílulas, inúmeras estratégias de conteúdo. E o Positivamente foi crescendo. 1 ano e 2 meses depois, Jess sai, entra Karina Bach, e aí a gente tem aí uma explosão maior, a gente já tinha ali um alcance já de 1 milhão de pessoas, e a gente acabou de bater 100 mil inscritos no canal, e aí a Karina entra, e em 1 ano com a Karina a gente bate 1 milhão. Em paralelo, já estavam nascendo outros projetos ali na Hub. Eu não posso falar de todos, especificamente porque nem todos saíram do papel. Tem muitos projetos que eram incríveis, com grandes nomes, que não saíram do papel porque não tinha patrocínio. O nosso modelo de negócio era: desenhamos um projeto Busca junto. patrocínio? Não entendi. Aí busca patrocínio? Busca patrocínio Patrocínio toca banca. e roda. E aí a gente topou fazer o Washington Oliveto. O Washington Oliveto tem uma amizade ali com o Rica, né?
E aí a gente desenvolveu o projeto do Washington. O Washington Oliveto nunca teve no digital, de fato. Ele tem a história da publicidade do Brasil, né, com a sua maestria. E a gente precisava produzir um produto através dele. Então, a primeira temporada a gente vendeu ali por R$ 100 mil. Bradesco entrou, Bradesco Seguros. A segunda temporada a gente vendeu por Quem 300 foi mil. atrás dos patrocinadores? Quem abriu a porta foi o nosso sócio majoritário, que era o Rica, né? Então ele que tinha todos Não os é mais. contatos. Eles são donos lá porque eu saí, eu vendi a minha cota ano passado, meio do ano passado, lá da Hub. E aí eu comprei o Positivamente e tô tocando a parte Positivamente. Então eles ainda Então, são sócios, positivamente é seu. 100% meu. Ele era da Hub e hoje é 100% meu. E Então, aí, você tem um positivamente e você tem sócios em outros projetos. aí agora eu estou desenvolvendo a expansão do Positivamente e estou desenhando um novo modelo de negócio para cuidar da economia criativa. Só que não prestando serviço. Eu prestei serviço até 2020. 2020 para cá, depois que eu aprendi a fazer gestão de propriedade intelectual, eu só faço dois tipos de negócio. Ou eu entro para mentorar o universo digital ali, o posicionamento digital do negócio, ou da ideia ou do produto, Uhum. ou eu entro para desenvolver um novo negócio e faturar. Por exemplo, vou dizer uma coisa para você. Você conheceu um pouco a minha história, não sei se chegou a ouvir o podcast. Cheguei. Chegou, né? Acompanhei de perto. Na Ah, produção e após. tá bom. Foi muito legal o podcast, Sim, né? Foi legal foi bem ali. gostoso. Tentei dar exemplos, porque a gente estava falando com um público cristão, Aham, falando de negócios, né? Então, eu contei 10% só das histórias, mas foi legal. sim, Só que durante todo o meu tempo de executivo, eu nunca pude me mostrar, porque eu tinha as amarras corporativas. natural. Instagram, YouTube, LinkedIn, tudo isso é novo para mim, porque Aham, eu não podia. Eu fazia em nome da Samsung, fazia em nome aham, da aham, outra empresa que eu trabalhei. É, e aí, praticamente, eu estou há um ano no mercado digital, sim, né? Então, aos pouquinhos, estou escalando o meu Instagram, tá com uns 30 mil seguidores, sim. estou aprendendo a tentar ter uma boa persona, saber quem que é meu público, etc. YouTube comecei, ainda está totalmente zoado e eu sei Aham, disso. aham, aham. É, o podcast deu um pouco, deu certo. Eu contratei a Que é Clave, muito boa. a Eu Clave, produzo junto com o pessoal lá da Big Wave também. a Clave me ajudou a eu ter um relativo sucesso para usuários de Apple. Então, em 2023, o Papo de Expansão foi o podcast mais ouvido na Applecast. Incrível. É pouco, É. mas pelo menos é melhor ser o, E é o melhor o público. é, Applecast. é um público legal. É, Só que lá a Applecast diminui em menos escalas do que o Spotify, sim. então foi no segmento marketing. Aham, Gostei, falei, caraca, que interessante, né? é, E aí eu comecei a pegar clientes que vinham na minha consultoria, que vieram, pô, ouvi o podcast seu, gostei da tua história, a tua empresa pode me ajudar, eu preciso crescer minha empresa, você pode prestar consultoria? Eu é falei, isso. caramba, esse negócio do podcast é um negócio, é um canal de vendas É isso. muito legal, né? É isso. E aí um dia eu tô só 10 anos casado e quando eu conheci minha namorada, um pastor me ajudou demais, pastor da Assembleia, eh, que é hoje a minha esposa, minha namorada, e Aham, ele há 10 anos atrás, ele a gente teve uma relação muito boa e aí ele mudou de cidade, e a gente ficou um bom tempo sem se ver. aham, Depois de um certo momento, um dia, exatamente tipo um ano atrás, eu tava com os caras, não, Demas, agora você vai sair da Samsung, você vai ser consultor, a tua empresa de consultoria vai atender outras empresas, você precisa fazer bem o Instagram, bem o LinkedIn, etc. Você tem que aprender digital, não sei o quê. Eu aham. falei, tá bom, vou fazer o que tem que fazer. Sim. Né? Stories, live todos os dias, conectar, chamar o convidado, etc e tal. E tô indo bem, assim. Bem, Tá indo bem. gostaria de estar com 1 milhão de seguidores, Sim. com um nível de engajamento altíssimo, tô aprendendo ainda. Mas posso ser sincero contigo, Hum. te acompanhando no Insta, eu te acompanho acho que um pouco mais de um mês no Insta, né? Que eu passei a seguir você. Você tem algo que é muito difícil nas pessoas. Naturalidade. A gente está num momento onde as pessoas elas já têm no seu subconsciente a percepção de todas as estratégias, de padrões, de gatilhos, de movimentos, de arquétipos, de personas, e as pessoas já estão vacinadas disso. Elas querem seguir Entendi. pessoas reais. Eu gosto de ver você mostrando sua filha, Ah, legal. seu dia a dia ali. E aí, no meio de tudo isso, no meio do tema real, tem o negócio. O Ah. especialista, a autoridade. Quando só tem negócio é que eu tô tão cansado. É, Por exemplo, esse final de semana eu não postei nada. aham,
Mas eu tava exausto É mentalmente. cansativo, é cansativo. Mentalmente. Aí eu falava assim, será que eu faço esse quebra-cabeça com a minha filha ou será que eu filmo para quebra-cabeça com a minha filha? É, Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu tô nem aí, eu vou brincar com esse é quebra-cabeça. isso, é isso. Mas eu acho que é esse o ponto interessante. Inclusive, se você não vai fazer mais stories mostrando isso, é esse o ponto. Fala, pessoal, olha, eu tava pensando em gravar e continuar mostrando no final de Boa, semana, boa, mas eu vou gostei me da desconectar dica. aqui, porque Animal. eu vou ficar aqui, é mostrar o seu eu. É É, essa naturalidade que vai te conectar. Lógico que você tem esses dois, esse ponto e o segundo que eu diria que é a carisma. é. Carisma é um dos pontos mais difíceis de ter em uma pessoa que se apresenta digitalmente. Arquétipo nenhum, persona nenhum conquista milhões de pessoas se não tiver carisma. Mas de vez em quando eu também ganho os haters. Natural. Por exemplo, ontem eu postei um Reels que, cara, só teve comentário Eu ruim. vi, eu vi, Porque eu falei de uma política de trabalhar 6 dias pela eu semana. vi, eu vi. É, e aí o Pedro, que é meu social media, fala, dá uma limpada na tua base. Aham. Eu Mas não. é bom ter hater. É, Você não expande sem hater. é mesmo? Não expande sem hater. É ótimo. Porque o hater, ele propaga, ele engaja, ele faz o algoritmo funcionar para você. O ponto bom de ter um hater é você deixar ele trabalhar para você. Continua provocando. Provocando não porque você quer de maneira Não, intencional aí um provocar cara já ele. entrou, discutiu com o cara Deixa, ali, deixa, né? deixa discutir, porque vai engajar. A plataforma vai perceber que você está mantendo os usuários ali porque eles estão, de alguma maneira, perdendo tempo com aquilo. Falar um negócio bem claro: você não tem tempo para perder com hater. É, Porque o seu tempo é para negócio. é. O tempo do hater é perdido. Por isso que ele perde o tempo fazendo hating na internet. Ele tá querendo cancelar. E aí, esse pastor, que eu não via há muitos anos, Aham, falou assim: estou aqui perto da sua casa no Brooklyn, que eu moro exatamente atrás do South Place ali, aham, Joaquim Guarani. aham, daquele novo. Minha esposa fala: não Aham, fala de jeito nenhum nosso endereço na é, internet, tá bom? é. É, E eu moro um pouco acima de você, na Rua do Consulado. Aí, aí ele falou assim: estou passando aí. Falei: ô, pastor, tudo bem? Tudo bem? Você está passando aí? Tô. Aí ele falou assim: está na sua casa? Tô. Falei: cara, que coincidência. Então sobe aqui. Ele falou: tá bom. Pum. Quando ele abriu a porta, ele falou assim: ó, tem um tal de podcast que é para você fazer. Aham, Naquele exato momento, eu estava pensando se eu ia fazer o podcast ou não. aham, Eu não vi o cara há 5 anos, ele nem aham, sabia direito o que que era podcast. Falei, então tá bom, vou fazer esse podcast. Falei, Deus, que nome do podcast, né? aham. Aí eu pensei em Ótimo papo de, nome. papo de expansão, etc. E comecei a fazer. É, Comecei a fazer. Tenho muita coisa a acertar. Por exemplo, como eu fui auto-executivo, eu tenho contato com as marcas. aham, Então eu preciso urgentemente buscar. Eu teria condições de colocar patrocínio no podcast. aham, aham, Significativo. Hoje mesmo estava com o cara dono da Papila Deli, que é aham, o segundo maior volume de vendas do iFood que existe. aham, Então esses caras eles poderiam patrocinar se eu aham, tivesse um projeto de patrocínio, aham. sabe? Pensa no Washington Oliveto, ele não tinha um seguidor nas redes sociais. Como a gente vendeu por R$ 100.000 a primeira temporada? Por que é bom você fazer em temporada? Porque você justifica melhor o investimento. Legal. Primeiro ponto é esse. Por que a gente vendeu ele bem? Lógico, ele tem relacionamento assim como você, mas ele é autoridade, ele não tinha É. influência. Então são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é você ter autoridade, outra coisa é você ter influência nas redes sociais. Você pode ter influência na sua autoridade do seu ciclo. Então você consegue naturalmente e facilmente vender. Porque para a marca é interessante ter o público qualificado e cada vez mais qualificado. É. O seu público é qualificado. Então, quais marcas são semelhantes aos interesses do seu público qualificado? Então, um, patrocínio. Dois, ajuda a trazer gente famosa, né? Total, total. Aí é uma outra estratégia, né? Uma outra possibilidade. Exemplo, a Jess. Quando a gente começou o podcast Positivamente, a Jess, diferente dos outros dois projetos da Hub, que foi Washington Oliveto e Galvão Bueno, cada um tinha uma perspectiva de influência e autoridade. A Jess não tinha influência nem autoridade, o Washington Oliveto só tinha autoridade e o Galvão Bueno tinha autoridade e influência. Então, pro Galvão Bueno foi muito mais fácil. Botou o podcast, a gente já vendeu por 1 milhão já. Foi muito mais fácil. Rápido de produzir. E sem convidado. Continua ainda. Aí ele foi. Quem conseguiu pegar ele depois, né? Que a gente ia fechar um contrato de cuidar tudo dele. Foi a empresa, a Play Nova, se não me engano, do Felipe Neto. O Ah. Felipe Neto acabou pegando ele. Mas tocou ali, né? E aí, Acabou? eles têm agora o canal GB. Galvão Bueno produziu agora o canal dele, chamado Canal GB, que acontece podcast e programa, vários formatos. A Jessie, como a gente alavancou ela? Conectando ela com
pessoas que são autoridades e influentes. Então, a melhor maneira de você continuar, de fato, conectando com agora pessoas que são mais relevantes na internet. Porque assim você vai engajar mais. A gente está tendo menos tração agora, eu percebo, né, agora uma análise um pouco mais técnica, a gente está tendo menos tração agora de trazer novos seguidores a partir de collab, por exemplo. Por dois fatores. O próprio algoritmo não está valorizando tanto o collab como estava antes, porque não é mais tão novidade. E o segundo ponto é porque as pessoas elas estão mais críticas na hora de seguir alguém. Não basta viralizar. Viralizar não é o suficiente para você engajar. São coisas totalmente diferentes. Eu lembro que quando eu fiz a métrica de análise dos meus podcasts, uma coisa que me ajudou demais é que muita gente chega quase até o final. Isso é ótimo. E aí eu falo, cara, é impressionante, esse cara escutou eu todas as semanas, todas. E aí eu falo, impressionante. Esse KPI é valoroso demais para vender patrocínio. É, né? É valoroso demais, total. A taxa de retenção, né, que a gente chama, ela é algo que é muito difícil em podcast. Geralmente, podcast está em 18%, 22%. Taxa É de... mesmo? Quando você passa dos 25%, você já está começando a ter sucesso. É, acho que tava. Os primeiros, a média era 50 e pouco. Tá maravilhoso. É mesmo? Maravilhoso. Que bom, de vez em quando eu não aguento me ouvir. Eu Eu também não falo, aguento. meu, que Eu te chato, entendo. cara. Eu, de Te uma entendo. mesma história. É, E aí, se eu tivesse ali, eu teria curta, comenta, é. compartilha. Tem hora que Mas você me gosta de cansa. produzir? Você gosta de fazer esse papo de expansão? Não, esse bate-papo, sim, Então, claro. pronto. Então, se é natural e é. Porque tem várias trocas. Ó, a primeira troca, eu trago um possível cliente. Segunda troca, eu trago um cliente atual que me gera, pô, olha esse cliente que ele trouxe, eu não sabia que era cliente da consultoria. Aham, E eu falo um pouco sobre o trabalho que eu fiz na consultoria. aham, Terceiro, trago pessoas interessantes. Você é uma pessoa interessante. aham, E com relativo sucesso dentro do seu determinada área. aham, Quarto, de vez em quando trago um famoso. Eu lembro que eu trouxe o Yuji. aham, Aí ele contou um pouco a história dele, aham, foi legal pra caramba, o aham. cara nota Gente boa. gente boa demais. Aham. Mas foi baixíssimo. A entrega. Não, as pessoas não foram até o fim. É. Do yield, no caso. É, É natural. Natural. Porque, mais um ponto. Quando a gente busca só viralizar de maneira intencional, a gente está quebrando um princípio natural de essência. As pessoas se conectam com pessoas. O seu podcast, ele já tem uma essência definida. Qual que é a essência dele? Papo de expansão. Que papo de expansão você teria com o Yudi? é. Então, por isso que, lógico, de maneira estratégica, quando você traz uma pessoa que é engajada, de preferência essa pessoa para você tem que ser engajada ou influente barra autoridade. Então, exemplo, uma pessoa até que eu posso te conectar que é legal trazer aqui, o Davi Braga. Legal. Davi Braga é uma pessoa influente e recentemente me conectei com ele. E ele pode vir aqui para falar de algo que é determinado já para o papo de expansão e que tem um público qualificado para o seu podcast. E aí a gente fez uma pergunta, abrimos uma caixinha de pergunta para que as pessoas pudessem ali perguntar para você Sim. alguma dica e tudo mais. Nós recebemos aqui uma pergunta bem legal. Como gerar mais vendas usando a influência das pessoas? Muito bom. Você pode alavancar sim as suas. Tem de maneira direta e indireta, tá? Recentemente, tem um amigo meu, que ele é empresário também, e ele está no estúdio junto comigo com outro projeto de podcast. Ele tem uma outra empresa de infoproduto. Ele pegou o expert dele, fez um episódio especial dentro do podcast dele, e nesse podcast, o tema do episódio foi voltado de maneira intencional para o infoproduto. Então envolveu tanto as pessoas que no final foi feito o pitch, porque naturalmente foi falado sobre tudo aquilo que seria de alguma maneira entregue no infoproduto e fez o pitch de venda. Eles venderam, se não me engano, 40 mil reais ali no infoproduto. Então no episódio foi monetizado Legal. 40 mil reais. Então você pode colocar essa estratégia, por exemplo, direto. Mas, por exemplo, como que um Galvão Bueno ganha dinheiro? O Galvão Bueno ganha diretamente dinheiro em patrocínio, 100%. 100%. Mas o que acontece? Como que um Cazé ganha dinheiro? Ah, é que assim, Pelo na patrocínio. mídia, por patrocínio. Na mídia por patrocínio. Eles têm outras coisas, eles geram negócio. Ou seja, o dinheiro que ganha com a plataforma é muito pouco. A plataforma paga pouco. O máximo que eu cheguei a faturar na plataforma, nos meus canais, né, no meu histórico de canais no YouTube, foi 120 mil reais no mês. Eu lembro que na época o dólar estava 3,20, 2016, quando eu estava começando da Pico, um dos meus canais faturou 120 mil reais. Possivelmente chegou a faturar 80 mil reais no mês. Isso com dólar a 5. Então,
É pouco comparado ao que o ecossistema que você cria ao redor gera. Por isso que eu falei, se você leva o podcast não só como meio, mas como um produto ou como estratégia, você pode criar uma economia criativa ao redor. E aí você pode faturar. Fala um pouco sobre economia criativa. De maneira bem resumida, a internet passa por um momento de transição e de ciclos, naturalmente, desde quando começou a pegar ritmo na sociedade, na humanidade. Se a gente pega os anos 2000 para 2010, a gente tem uma primeira era da internet. Primeira era da internet, você vê ali, a era da conexão, né? A era da visualização. A segunda era, que é de 2010 a quase 2020, um pouquinho antes, 2019 ali, segunda década, você vê a internet, no geral, nas plataformas, sendo quase como a era do entretenimento ou infotenimento. Hoje nós estamos, né, de 2020 para cá e para frente, nós estamos na era da monetização. Então, a gente vê uma tendência que tudo é intencional na internet, mesmo que seja de maneira natural. Então, de maneira simples, é entender que nessas últimas 2 ou 3 décadas, as pessoas que se tornaram influência perceberam que podem ser empresas. E as empresas que não têm influência perceberam que estão perdendo negócio. Verdade. Concorda? Então você percebe que as empresas estão buscando ter agora o seu CPF forte à frente. As empresas que já fizeram sucesso na história, você como homem de negócio e que entende expansão e histórico de negócio, você percebe que as empresas que mais perpetuam são empresas que tiveram um nome por trás forte, um CPF forte. Pessoas que construíam uma conexão real, humana, de pessoa para pessoa, tendo uma narrativa envolvida. E aí a economia criativa funciona da seguinte maneira: o influenciador, ele percebeu que a partir da influência dele, ele pode criar várias coisas. Ele pode fazer uma palestra, ele pode fazer um infoproduto, ele pode licenciar um produto, ele pode criar uma marca. Você vê casos já da Virgínia ano passado fazendo mais de 20 milhões em uma live, um live shopping, né? Então você percebe que ao redor de uma influência você cria toda uma economia. As marcas hoje, elas têm que se preocupar nesse lugar, as empresas, de entender que agora elas precisam se comportar como grandes influências, porque a influência real vai engajar as pessoas de maneira profunda a pertencimento, a conexão real, para de fato comprar os seus produtos, as suas experiências, os seus negócios. Então, a economia criativa, de maneira bem resumida, é isso. Legal. Ela é uma construção de ideia, é quase como a evolução de como o nosso comportamento em relação às marcas, as influências têm acontecido. Mas as empresas também têm que tomar muito cuidado, porque muitas vezes ela entra em modismos, dizendo, é todo mundo a favor do ESG, é todo mundo a favor em uma comunidade X, Uhum. Y, Z, e aí você acaba mudando até o ser da marca para poder se encaixar dentro de uma onda. Inclusive, eu tive problemas, por exemplo, por conta de guerra de ideologia. O Positivamente se tornou um dos maiores podcasts do Brasil. Nós alcançamos só em 2022 1 bilhão de impressões orgânicas. Uau! Isso Um, no YouTube. isso no YouTube, só no YouTube. 1 bilhão. Nós tivemos poucos casos de patrocínio no Positivamente, mas as maiores marcas do Brasil entraram em contato com a gente. Quando a gente começava o contato, descobria que era um projeto cristão, mesmo a gente não se posicionando de maneira ideológica, o nosso posicionamento cristão é uma conversa de fé, não é um produto de uma igreja. Não é um movimento de uma igreja. Então a gente não atacava diretamente ideologias. As marcas davam para trás. Por quê? Porque elas se posicionam dessa maneira. Eu tenho uma guerra ideológica para entrar e aí eu perco várias oportunidades. Talvez você tenha que buscar os patrocinadores certos. De fato. A gente alcançou, a gente fechou um patrocínio, né? A Inove Way, por exemplo, fechou patrocínio ano passado, do Júnior Legal. da Pri. E a Inove Way, nessa nova jornada de patrocínio do Positivamente, ficaram 3 meses com a gente. Um patrocínio bom, foi um patrocínio de em torno de 25 mil reais cada mês. E nesse período, a gente entregou mais de 5 milhões de visualizações orgânicas. Então, isso é muito valoroso. Um outro exemplo prático, né? Antes de eu sair da Hub e vender minha sociedade, a Cecília Flash, ela era apresentadora, né, ali, âncora, da Globo News. 17 anos de casa. E aí ela foi num podcast no começo do ano passado e ela brincou com a Globo News e fez uma analogia. Globo News não é Globo News, é Rivo News. Por conta de Rivotril, porque o lugar lá é dramático, enfim, é tenso. E ela foi demitida. Depois da demissão dela, onde ela bateu na porta? Na Hub, porque a Hub virou quase como o arauto ali dos grandes artistas da Globo, né? Sabia que o Ricardo era sócio e fundador. E aí a gente desenhou um projeto para ela. Olha que interessante. A gente desenhou um projeto em uma semana, em 2 semanas a gente fez o piloto, com tudo. Identidade, ideia, conceito, para apresentar para o mercado e trazer patrocinador. Eles ficaram impressionados, porque veio a Cecília e o grupo ali, né, de amigos que hoje são os apresentadores ali, são os jornalistas do projeto e sócios, e eles falaram:
Cara, vocês fizeram em 2 semanas um projeto, coisa E que deu na certo? Globo deu certo. Em 2 semanas vocês levantaram um projeto e na Globo demora um ano. No final das contas, Bombril entrou para patrocinar, entrou como patrocinadora, num valor de patrocínio bom, eu não posso abrir, porque aí é o projeto deles, né? O valor. Em 4 meses de projeto, mais de 20 milhões de visualizações orgânicas. Uau. Só que eles não têm muitos seguidores. Lembra que não basta viralizar e não basta ter muito seguidor? Eles estão com menos de 10 mil seguidores no Instagram e acabaram de passar 10 mil inscritos no canal. E hoje você, como empresário, você vende isso? Hoje, Você seleciona talentos? eu Como é que não você posso faz? vender isso, porque eu vendi a minha cota da Hub e eu assinei o No Compete. Entendi. Então eu não posso entrar nesse modelo de negócio. O que eu posso fazer é mentorar. Eu Mentorar posso para o cara poder fazer. mentorar Então, se eu mentoria falar consultoria. assim, Marcelo, me ajuda a fazer o papo de expansão ter receita com patrocínios, melhorar o conceito dele, selecionar quem são as pessoas, como que eu vou Total, conduzir isso aqui, total. vamos fazer disso algo que possa, os meus pilares, eu quero vender consultoria, Sim, eu quero ensinar um bom conteúdo para as pessoas, sim, não quero ser apenas entrevistas, eu quero ter os meus momentos a sós para eu poder explicar algo mais profundo. sim, total. Super É, viável. O podcast ele tem que fazer parte de um grande plano. Tem que ter um planejamento estratégico macro, onde a gente vai desenhar o que eu chamo de sistema de conteúdo, ou content system, né? A gente precisa entender que o podcast ele faz parte, ele é tangente a outras operações estratégicas do digital. legal. Lógico, ele pode permear muita coisa. O que dá para fazer desse podcast, você pode, para cada episódio, soltar um e-book. Com inteligência artificial hoje, a gente pode fazer uma síntese de cada episódio e jogar um e-book gratuito para sua comunidade. Ou você pode fazer disso Ó, aulas Pedro, para. Pedro, cadê o Pedro, meu? Cadê o Pedro, meu? Pedro! Te falar, anota aí então, Diegão. Já não deixou, né? Você pode fazer disso aqui parte da gravação, inclusive no final da gravação, você pode pedir para o seu convidado falar o seguinte: esse conteúdo agora é exclusivo para minha comunidade fechada. Eu quero que você dê uma aula sobre esse tema em 10 minutos. Todas as vezes que eu faço assim, eu tenho Terra de Gozen, é o nome da minha Aham, consultoria. E aí essa semana eu fiz, semana passada, eu cheguei em casa com as caixas dos bonés que eu comprei e falei assim, se você, aí o Bruno que trabalhou com você, cara, aham, ele marcou até o Adib. aham, Cara, foi o post mais visto, mais um monte de gente só para ganhar o boné. Veio ontem aqui. aham. Aí entreguei para Ele é ele. demais. Ele vai voar. Ele Vai, está né? começando a estruturar suas asas. Ele É, tem potencial. que legal. Queria muito que ele viesse para cá. Se viesse para cá, eu ia ajudar ele. Deixa onde ele está, que ele vai se conectar com pessoas importantes para Muito você. importantes, né? É. Aí, é, eu recebi uma palavra. Eu recebi uma palavra muito forte de um cara que me ligou do nada. Eu já tinha a palavra. E eu falei, Deus, será? Aí um cara que não é cristão nem nada sonhou comigo e me ligou e falou assim: Dema, eu sonhei que você tinha um programa. Porque assim, o que acontece? O ano passado, Aham, as pessoas elas falam assim: Dema, você tem um negócio que você não sabe. Porque como você é consultor, você fez vários negócios, você ajuda várias empresas de todos os segmentos. Então, quando eu acompanho um pouco dos seus stories, eu vejo você chegando na empresa, eu vejo você apontando o problema, eu vejo aham, você corrigindo, entregando a solução e a empresa crescendo. Cara, existe uma lacuna no Brasil de um Marcos Lemones, que é o sócio. Não é o Roberto Justus ele sentado lá, você está demitido. aham, Não, é o sócio, é o cara aham, que entra na produção, fala, cara, ó, é o seguinte, ó, essa embalagem tá horrível, esse produto tá horrível, aham, você tem que mudar isso aqui. E o sócio é de propriedade da Sony Entertainment. aham, E o sócio é o maior é, é um dos maiores empreendedores dos Estados Unidos. aham, Só que no Brasil tem pouquíssimo e baixo awareness. aham. É, Por conta da o imagem. Marcos Lemones, não, porque está lá nos Estados É, Unidos. O sócio é assistido no Brasil bastante, só é, que o brasileiro não conhece. aham, Aí o ano passado eu comecei a ligar para o Marcos Lemones. Marquei, agendei reunião com o time dele, fiz reunião com o vice-presidente de marketing. Falei, quero trazer o Marcos Lemones no Brasil. Quando eu saí da Samsung, eu falei, eu vou vincular minha imagem com a imagem do Marcos Lemones. perfeito, perfeito. Só que US$ 1 milhão. É, R$ 1 milhão, perdão, para ele vir. aham. Primeira classe, Melhor. Primeira classe tinha que ter segurança. Eu tive que fazer um Todo o negócio aparato. tipo Trump, Aham, um avião, tal, não sei aham, o quê, para fazer um evento. Ainda teria que vender os ingressos. aham, Aí no segundo eu falei assim, não, cara, Deus, vou deixar para depois isso aqui. é.
Porque no começo, antes do Papo de Expansão, eu queria muito gravar meus conteúdos como um programa igual do Marcos Lemones. Total sentido. Aí, falei, não vou deixar isso de lado. Aí, de repente, encontrei uma produtora. O cara do bem falou, vou fazer de graça pra você. O cara é bom, é um dos melhores que tem, é um cristão. Aham, Ele faz pro Paulo Vieira. aham. Gosto muito dele, chama Muito bom. Belo Imagens. Não conheço. Você tem que conhecer. É um ótimo cara Legal. pro teu ecossistema. Muito bom. Cara do bem, não é tubarãozão, só que ele Aham. Deus deu pra ele o dom dele conseguir rapidinho fazer os takes. Ele é um grande diretor, é um Muito bom. grande diretor, né? Necessário. E eu falei, pô, que legal, tal. Aí eu falei, mas falta agora o cara do YouTube, porque ele pode ter o melhor filme possível, se ele não tiver a capacidade de gerar conteúdo ali, Aham, é um problema. aham, E aí eu comecei a bater em empresas, e empresas falaram assim, eu vou te patrocinar, eu aham. vou te patrocinar. Eu acho que se você fizer isso, eu te É patrocino. Se você isso. fizer É isso, eu isso. te patrocínio. Falei, tá bom, porque para a empresa interessa. Só que o que que acontece? Comecei a perceber que eu vou ter que ser muito enviesado. Aham, Porque, por exemplo, a empresa é uma empresa de, por exemplo, de redução tributária. aham, Então, em algum momento na minha visita na pastelaria aham, ou na indústria de plástico, eu vou ter que falar, e como estão seus impostos? aham, Pode quebrar um pouco a, aham. a minha, a A minha, maneira que você introduz o patrocinador, é isso. é, Aham. tem que ser muito Tem sábio. que ser estratégico, de fato. É, e aí eu recebi um cara que era da Samsung, fazia uns 2 anos que o cara não falava comigo, ele fala, Dema, eu preciso urgente falar com você. Eu falei, o que que foi? Aí ele mandou, eu gravei aqui, né? Eu sempre gravo as mensagens que eu recebo. Ele mandou assim, olha que legal. Ele falou assim, ó, nem eu acreditei. Ele falou assim pra mim, é... ele falou, Dema, tive um sonho, ó. Bom dia, Dema. Aqui é o fulano da empresa tal. Cara, eu passando pra dizer que sonhei contigo hoje. E como você tem uma conexão especial com sonhos, não sei o que que eu falei pra ele isso aqui, Aham, vou descrever ele para você. Nessa sua empreitada, você estava fazendo um reality show que te acompanhava em suas consultorias. Se não me engano, você estava fazendo para uma empresa chamada Offner. Foi o que eu consegui ler no vidro ao fundo do escritório do episódio. Em poucos episódios, você vendeu o programa para o ator americano David Hasselhoff. Eu sei lá quem que é o cara. aham, Não sabia, aham, depois eu fui procurar. aham. E outros 2 atores que não reconheci. O anúncio foi feito em um episódio em que você dirigia um carro e os 3 atores estavam em cima do carro. Achei bem, achei bem te contar isso daí e tudo mais. Eu falei, cara, isso é uma palavra. Eu falei, eu vou, Sim, vou total. fazer esse negócio de qualquer Sim. jeito. Eu tô falando aqui com você, eu recebi uma mensagem do cara da produtora. Vamos gravar? Aham. Então eu preciso fechar um dia, porque a transformação não é fácil. Olha como é que Não. é. Eu tenho que ir num cliente meu, pedir autorização para ele para eu poder falar de um problema, porque se eu falar das coisas boas, ninguém vai querer assistir Aham. jossa nenhuma. Aham. Fala assim, você está brincando com essa tua logística? Que É. logística ruim! É. É. Deixa eu te ensinar a corrigir isso aqui. Tá É. aqui um plano que a gente traça, tal, jornada do herói, Aham. e vendi. Então, para fazer de verdade um episódio, daria Aham. tipo 6 meses para fazer um episódio. Aham. Porque você tem que ter problema, tem que fazer ali o diagnóstico, Aham. plano de atividades, É isso. correções, Você futuro. vai ter que ter uma equipe de produção É, rodando com você. é, Porque você já faz consultoria. é, E esse nome para essa propriedade intelectual é genial, papo de expansão. E aí eu falei, cara, vou fazer isso de alguma forma. É. Gostei de ser o Marcos Lemones brasileiro, sabe? Do Total tipo assim, potencial. fazer um negócio desse, e os caras, pô, eu quero participar, eu quero participar. Aí eu já vi o Pablo Marçal falando um negócio lá, Casa de Papel, eu poderia fazer o inverso. Ah, Eu sou consultoria, eu vou escolher as empresas nas quais eu vou entrar e os Aham. caras entram Aham. para participar de alguma Aham. coisa, né? Total, total. Faz um negócio assim, daqui um pouco fala, cara, eu não quero participar do La Casa de Papel, eu quero minha empresa transformada. É. Deixa eu fazer a competição aqui para alguém transformar a minha empresa, E, entendeu? e lembrando que o brasileiro é o que mais empreende. O nosso país gera mais empreendedor do que qualquer outro país do mundo. O Pablo tá pegando o povo. Você vai pegar uma parte seleta do povo que empreende. É. Você sabe disso. Os dados do Brasil são E incríveis para aí isso. eu faço parte de uma mentoria. É A isso. mentoria é eu, mais alguns empresários e o Thiago Fint. E aí eu sempre achava o Thiago Fint assim de longe, falava esse cara é esquisito, tal, não sei É. o quê. Ele é um gênio. Ele é um gênio, esse cara. Ele é um gênio. É. Comecei a virar amigo dele, e Aham. aí agora ele tá lá em Los Angeles, mando mensagem, tal, não sei Aham. o quê. E converso com ele sempre. Aí eu falo assim, cara, ele é um gênio único nesse país. Ele é um excelente diretor É. de cinema. É.
Então ele sabe contar a história. Ele é um storyteller, Ele né? é um storyteller É, fantástico. Você não tem como não ver os stories dele. Você é. quer comprar e não sei o que. Ele faz um lançamento a cada 2 anos e fatura milhões de reais com o lançamento. Ele demora. Ele é muito meticuloso. É, é. Ele demora 2 anos para fazer um Um lançamento. produto. É. Um E produto. fatura 20, 30. É, É é surreal. um cara, É fatura muito surreal. mais que isso. Não, não, total. Só em um lançamento, né? Fora É. o que ele E fatura aí eu mais, né? falo, cara, é impressionante. É. E assim, é o cinema, é a música, é não sei o que, é isso que faz total Mas diferença. você já percebeu no que você está falando que a propriedade intelectual te gera várias oportunidades. O papo de expansão ele pode ser o podcast aqui nesse formato e ele pode ser o programa num streamer da vida. Pode ser um programa na Netflix. Por que É, não? mas e se fosse Pode tipo ser também uma digital. La Casa de Papel, um papo de expansão, teria que mudar o papo, né? Porque É. não é mais um papo. Não precisa ser papo, mas você pode usar o expansão como a palavra-chave dessa propriedade intelectual, né? Porque o sócio, ele dá a entender que você é sócio. Aqui não, aqui você dá a entender que você entra para expandir, você é um consultor. É, Inclusive pode ser o consultor, né? pode ser. Pode ser o consultor, é isso. Legal. Ô, Pedro! Pedro! Cara, você A, perde tudo, a cara. minha Você fica cabeça é vendo. assim. A minha Fica tudo cabeça no é assim, eu Instagram, vou. fica tudo no Instagram, Pedro. Tá ruim Eu, demais. eu tive recentemente com o Paulo Borges, não sei se você o conhece. Ele é um pastor e ele é um cara diferenciado e ele é vinculado a negócios no Brasil. E aí eu soltei um nome desse na mesa, todo mundo, esse nome, vamos fazer. Eu quero que você me ajude. Vamos fazer, vamos Vamos botar fazer. esse plano aí. Bora Quero que desenhar. você me ajude. Uma outra ideia, o Washington Oliveto, por exemplo. Segunda temporada para terceira, a gente fez parceria com o Grupo Primo. E aí o Thiago Nigro está fazendo o lançamento de infoproduto MBA das grandes mentes do Brasil. E aí a gente fez em paralelo, né, junto com a Hub, o MBA do Washington Oliveto. Então você percebe, a propriedade intelectual não é o formato, é a ideia. Formato você faz qualquer coisa. Legal. Vamos marcar um brainstorm num sábado? Vamos? Algum dia que não te Vamos. atrapalha na tua Sábado eu rotina? gravo agora, mas sábado que vem eu No consigo. outro, pode ser no outro. Consigo. Vou cobrar isso aí, meu. Vamos, pode marcar. Total. Aí eu chamo meu sócio. Eu volto. Ah, não, perdão. Sábado eu gravo, outro sábado eu vou estar em Brasília. Eu volto à noite, sábado. Ou a gente marca um dia à noite 2, de 3 e 4. semana. Pode ser também. Você não tem filhos, né? Não, Ainda. ainda. Tô há 9 anos tentando. Logo chega. Não, uma O hora senhor chega. sabe de todas as coisas. Eu acompanhei lá aquele pastor. Como que é o nome daquele pastor? Que é A Fabiola? a Fabiola, é? Incrível. É. Incrível. Não, e ela soube fazer muito bem, né? O pastor deu uma turbinada eu lembro que a última vez que eu vi ele, ele tava gordinho, agora ele tá forte, musculoso. Ele conseguiu, porque ele ficou várias vezes tentando e agora ele conseguiu de vez. Eu acho que a vinda, né, da bênção aí deve ter movimentado ele de fato, né? Legal. Ah. E hoje, quais são os seus planos de vida profissionais e tudo mais? Demi, eu sou movido a desafios. E eu tô numa altura da minha vida que é, eu quero desafio difícil. E principalmente desafios que estão nesse futuro, né? Que já é presente pra gente, que é o digital. Eu tenho, eu já tenho essa minha especialização no digital e no último 1 ano e meio, um pouco antes da inteligência artificial vir para o mercado, eu já comecei a pegar eu e os meus sócios lá, porque eles são muito conectados também com fontes lá de fora. Inclusive, eles agora acabaram de abrir uma nova empresa chamada The Future Studio. Eu até mandei para você no Insta. Eles conseguiram um aporte de 2 milhões de reais para poder. Eu não sei se eu posso falar isso, perdão. Eles conseguiram um aporte milionário para poder fazer a The Future Studio e inteligência artificial, primeira produtora de IA no Brasil, para publicidade e cinema. Muito bom. E aí o meu desafio, eu sinto que eu preciso estar em negócios desafiadores. Eu gosto de fazer negócio. Eu cresci vendo negócio. Eu não sei se eu comentei. Hoje você não tá fazendo nada. Hoje eu tenho, além do podcast, que para mim é mais proposta, lógico que eu tenho ele como negócio, eu estou fazendo Lá tem mentorias. receita. Lá tem receita. O podcast já se paga. A mentoria é receita. A mentoria é receita, que aí é o meu outro caixa. E aí. Então falar que você não tá fazendo nada é um pecado, né? Não, nada. Eu não consigo ficar parado. Jamais, jamais. Mas um detalhe importante, eu vim de um berço onde o meu pai e os irmãos vieram da roça, vieram para São Paulo, cresceram, ganharam dinheiro, fizeram grandes negócios. Minha família, essa família nessa época era dona da Giovanna Baby, que é uma das marcas Conheço. grandes aqui de São Paulo. Um dos meus tios é o dono da Giovanna Baby. E só que aos 10 anos, na virada do milênio,
2000, meu pai perde tudo, e aí ele sai da sociedade ali da Giovanna Baby, ele, o outro irmão, fica só o majoritário, que é o primogênito, e aí ele é dono de um grupo ali, só que eu nasci nesse ambiente, de ver negócios, de ver pessoas importantes, de problema, solução, e aí eu amo uma frase do Yuri Levine, que é o criador do Waze. Ele fez uma palestra na Campus Party em 2019, aí depois eu conversei com ele ali após a palestra, e na camiseta dele estava assim, Love the problems. Ame os problemas. Porque todo problema foi feito para ser solucionado. E eu amo resolver problema, por isso que eu gosto de fazer negócio. E aí negócios Legal. digitais. Você já ouviu falar da Fábrica da Criatividade? Não, Depois você entra no Google, é um amigo meu, é dono de uma fábrica de criatividade. legal. Ele é uma mente fora Do comum. do comum. Vai ser Legal. uma Ótima conexão. ótima conexão. E você tem que mudar a sua foto do teu WhatsApp. Já tô sabendo já. Já tô me preparando. Ontem eu tava pensando exatamente nisso. Tava me olhando no espelho e falando qual que vai ser a minha próxima foto. Pensando até como é que chama, que fez a foto do presidente Bolsonaro? O Nema. O Mena. 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 Alexandre. É. Eu fiquei pensando nele, porque eu acompanho ele, eu falei, preciso fazer uma foto pra essa Legal. nova fase. Até porque eu não tenho mais barba preta, né? Eu tenho a barba branca agora. Legal. Muito Então, muito é bom isso. falar contigo. Pena que acabou. Teremos muita oportunidade. Não, mas eu gostei, viu, meu? Vou pedir sua ajuda. Vamos. O próximo passo é a gente marcar um tempo lá em casa. Papo de expansão. Fechou? Fechou. Meu amigo, Deus te abençoe. Prazer. O Amém. melhor do Senhor aconteça na sua vida. Que Deus te use poderosamente para que você possa resolver grandes problemas. E que esses grandes problemas sejam grandes bênçãos. Amém. Declaro sobre sua vida um poder de José do Egito, aquele cara que, através dos dons do Senhor, consegue resolver grandes problemas e ajudar grandes pessoas. Amém. Eu recebo. Amém. Muito bom. Muito bom, Estamos adorei. juntos. Fechou. Conectados. Próxima vez em casa, tá? Fechou. Valeu. Leva Um abraço. Um abraço. Um abraço, pessoal. Até a próxima.